Oi, meus amores. Como eu havia prometido, hoje vamos iniciar nossa aula pela correção. Hoje vamos corrigindo o nosso livro, Assim Eu Aprendo, ao dever de português da página 29, sobre a aula de M, antes de PIB, cedilha, tio e cedilha, e depois nós iremos para a nossa aula, que será sobre acentos gráficos. Tudo bem? Temos também a correção de história, do assunto que foi dado sobre República, Nova República. Eu também vou corrigir, depois nós entraremos no assunto. Então vai ser uma aula bem dinâmica. Peguem um livro de vocês aí, para que a gente possa iniciar nossa aula pela correção. Vamos lá? Na página 29, nós já havíamos feito essa tarefa em sala. Mas aí eu dei aula sobre M antes de PIB. Então pegue aí na página 29, na questão 1, onde tem atividades. Complete com as palavras com M e depois separe as sílabas. Ambulância, M. Ambulância. O cia ficou junto, né? Ambulanciar. Ambulância. Assunto, N. Assunto. O SS separa. Lembre-se que é dígrafo. Banco, N. Ou próprio que N. Porque lembra que eu falei com a regra? Antes de P e B, M. Antes de outras consoantes, N. Então, banco vai ser com N. Bomba vai ser com M. Cambalhota, M, porque tem B. Canção, N. Embrulho, M. Entulho, N. Espanto, N. Onde paramos nossa separação? Em banco, banco, 2. Bomba, 2. Cambalhota, 3. Canção, 2 sílabas. Embrulho, 3 sílabas. Embrulho, entulho, 3 sílabas. Entulho. E espanto, 3 sílabas também. Qual é a forma para a gente separar as sílabas? Na palma, ó. É espanto, entulho. Pela silabação, você escuta e faz então a repartição silábica. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos, desculpem, voltando à nossa correção, injeção, N, jantar, N, ombro, se tem B, M. Pensamento, S, N. Pombo, é B, M. Sandália, D, N. Tambor, B, M. Temporal, se tem per, M. Separação, injeção, jantar, ombro, pensamento, pombo, sandalias, não é sandalias, é sandalias, certo? Tambor, 2 sílabas, temporal, 3 sílabas. Na nossa tarefa sobre cedilha, vamos então corrigir a página 31. Na página 31, na primeira questão, nós temos assim: coloque o tio nas palavras em que ele for necessário. Não devemos soltar balões. Qual é a palavra? Eu tenho aqui o quê? Balões. Então é não e balões. Na letrinha A, tio. Na letrinha O, tio. Devemos usar o tio sobre a letrinha A e sobre a letrinha O, sobre a vogal A e O. O cidadão entrou no avião. Cidadão no A, avião no A. Meu irmão viajou de caminhão. Irmão na letrinha A, caminhão na letrinha A também. Mamãe costurou o botão no blusão de João. Tudo com ão. Tio no A, de botão. Tio no A, de blusão. Tio no A, de João. Use tio e cedilha nas palavras em que forem necessárias. Letra A. Meu coração bate de felicidade. Qual é a palavra? Coração. Este moço é irmão de Alice. Moço e irmão. Tio, sobre a letrinha, cedilha e moço. Cedilha e irmão. Cedilha em coração. Você saiu e nem pediu licença. Não, tio. Licença, cedilha. Tudo bem até aí? Continuando aqui, eu tenho CC e cedilha. Cansaço. Olha a regra. Cansaço. Pescoço. Pedaço. Cacique. Cilada. Cosca. Foi o que nós falamos. Não se usa cedilha nem para E e nem para I. Se tem A, O, não é? EU, se usa cedilha. Então eu vou ter cedilha aqui. Em cócega,
Encilada não, porque é com I. Em cacique também não, porque é I. Cansaço, sim, C cedilha. Pescoço, sim, C cedilha, que é O. E pedaço também, C cedilha, é muito fácil. Tudo bem? Vamos então agora para a próxima correção. Nosso assunto hoje vai ser na página 35, sinais gráficos. Mas antes, vamos fazer a correção agora. Vocês vão para a história. Lembra que eu havia passado nossa tarefa de história? Pois é. Vamos para a história, para a página. Aqui, ó. Peraí, aqui, pronto. Chegamos aqui em história. Eu quero que vocês vão para a história, para a página As Ideias Republicanas, nós já tínhamos feito em sala. Página 413, lembra? Vamos então ver aqui o ato da proclamação na página 415. E depois vamos corrigir a página 417, divisão da história. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão da 415 é sobre a aula, o ato da proclamação. Primeira questão. Assinala os itens que descreve as propostas de Dom Pedro II, para tentar conter a oposição contra o governo imperial. Quais as respostas que estão corretas? Liberdade religiosa, autonomia para as províncias, mandatos limitados para o Senado. Não era isso? Essas eram, então, as propostas de Dom Pedro para tentar conter a oposição contra o governo imperial. Lembra que nós falamos? Que essas propostas faziam parte das reformas políticas? Pois é. Questão 2. Preencha os quadros com os termos que faltam para completar as frases. Após a proclamação da República, foi estabelecido um governo provisório. A proclamação da República colocou fim à monarquia. Após a proclamação da República, a família real foi expulsa do Brasil. Em sua opinião, é importante votarmos para escolher representantes políticos? Essa resposta é pessoal, é individual. Vocês vão mandar essa resposta, vocês já responderam, coloquem para visualizar no livro, se for possível. Ou então respondam pelo áudio, certo? Eu vou ter um imenso prazer em saber a resposta de cada um de vocês. Na outra questão, tem assim, primeiro, é a sua vez. Leia as perguntas a seguir e faça uma pesquisa para responder. Na atualidade, qual é a forma de governo no Brasil? República Federativa. Qual o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Quem é o atual presidente? Jair Messias Bolsonaro. Atualmente, qual é a duração do mandato do presidente? O presidente tem um mandato de 4 anos e pode ser reeleito mais uma vez. Ou seja, ele pode ficar até 8 anos no governo. Não é isso? Vamos agora, meus amores, para a página 416, divisão da história. Lembra que eu dei uma aula falando sobre a divisão da história, os períodos históricos, as divisões, e que também aqui no Brasil também passou, o Brasil também tem esses marcos históricos, esses períodos que dividem e se assinalam as divisões históricas no Brasil? Pois é. Vamos então corrigir a nossa tarefa na página 417. Olha lá. Primeira questão, atividades. Complete a linha do tempo a seguir com os acontecimentos que marcam a divisão da história do Brasil. Primeiro momento, proclamação da República, né? 1500. Aqui nós temos uma linha do tempo. Então, temos 1500, 1822, 1889 e os dias atuais. Então, vamos lá. 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, foi o que marcou. Em 1822, a independência proclamada por Dom Pedro I. 1889, a proclamação da República, que aconteceu nos dias atuais. Está dentro do período histórico atual. Observe novamente a linha do tempo da história mundial e faça o que se pede. Azul, período histórico que os portugueses chegaram ao Brasil, e vermelho, período em que o Brasil tornou-se uma república. Temos aí então em azul, idade moderna, idade contemporânea. Não é isso, meus amores? Azul, idade moderna. Vermelho, idade contemporânea. Assinale em que período da história mundial vivemos atualmente. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea.
Idade contemporânea. Complete a linha do tempo com o nome do período histórico do Brasil. Então, temos aí 1500, período anterior à chegada dos portugueses. Eu falei o que com vocês? Essa chegada aí, ó. Eu tenho aí o período camarino, né? Que é o período que antecede. Logo depois, você vai ter na nossa seta, vai ser o quê? Em seguida, Brasil Colônia, período colonial. Seguindo aqui 1822, você vai ser o primeiro império, começa de 1822. E aqui você vai ter o período republicano, muito fácil essa linha do tempo. Tudo bem? Então, ficou aí. Amores, a próxima correção será da página 419, cujo tema foi a Primeira República e a Constituição de 1891, tudo bem? Então aqui, ó, será a nossa próxima correção. Aquela continha, eu já corrigi da maioria de vocês. A maioria me mandou e eu corrigi, tá certo? A continha de matemática. Vamos então agora dar início à nossa aula. Vamos lá então? Hoje nossa aula, como eu falei para vocês,